Minha única frustração é que o contrato não é de 5 ou vitalício. Mas o que Cinco até anos. agora, vamos lá, falando na 4 boa, milhões tá? e 200. O Esse que número até não sai da minha agora te cabeça. fez entender que está sendo um bom negócio? Para quem? Para os dois. Eu quero entender Porque os dois lados. esperam uma melhora Não, esportiva. não. A pergunta é, até agora, o que foi feito que mostra que de fato está sendo um bom negócio Eu acho que o negócio foi para melhor. Santos Eu e para vou Neymar? além, tá? Eu acho que foi melhor para o Santos Com do que o certeza. Neymar até agora. aqui sim. Pode ser. Porque Pode assim, ser. o Neymar Pode ser. voltou a ter desgaste, ele voltou a ter lesão, ele voltou a ter alguns embates aí, ele foi questionado. Brigou com o Luiz Henrique. O Santos ele teve muito mais o investimento do que ele teria sem o Opa! Neymar. Ele teve um ganho estrutural que ele não teria Exposição. sem o Neymar. E ele conseguiu atrair jogadores que não viriam sem o E a Neymar e exposição, outros que Formiga? vão chegar com o Neymar. Então, o Santos tem que a usado gente- o Neymar. Não entendi. Como é? Hoje, assim, É uma relação comercial. friamente, então, tem usado o Neymar como um cara para ser... Mas- O Vitor Lopes. Não, tem Isso- só usado, isso porque tá- em campo não entregou nada, é isso que eu tô dizendo. é- Nada e- também e- não. ele- Nada ele não- também não. E Nada detalhe, também não. pra mim é Nada nada. o também não. aproveitamento Pra mim é com o nada. Neymar é É isso. infinitamente superior Sem do o que Neymar. sem ele. Sem- No Paulista, Não. Infinitamente. Até no Brasil. Quantos jogos? Infinitamente. Mas quantos jogos que aconteceu Não, isso? mas aí a gente não tá, Não, o não recorde tá é indo muito pra pequeno, quantidade, gente. a gente tá indo pra o que de fato aconteceu. Não, então, o que mas- de fato aconteceu é que só foi possível usar nessas situações. É isso. Sim. E X. quando usou bem. E quando usou, inclusive precisou usar, e aí eu acho que isso gerou alguns embates na renovação, precisou usar antes da hora. O Neymar jogou Mas mais... ele quis. Na Mas jogo ele contra o quis. CRB, eu acho que ele não era muito o Mas plano, não. ele entrou e ainda jogou bem. E Agora, sim. a estreia, cara, se ele Mas, pudesse... mas assim, falar o jogo. É difícil você pegar na carreira do Neymar o jogo que ele jogou horrível. É Tem difícil jogo mesmo. que ele Não, porque arrebentou, bom lembrar e teve que, jogo que ele aí foi eu bem. concordo com o Ricardinho que assim, no começo eu acho que a querência dele Muito. atrapalhou também, porque ele queria muito Gente, voltar a ele jogar. chegou numa terça, e o Formiga, foi planejamento, não lembro. Terça e o Santos jogou na quarta. A gente dividiu o jogo contra... Não, ele chegou na sexta. Foi. E o Santos joga sábado contra o São Paulo e ganha. Se ele estivesse inscrito na sexta, ele ia jogar. ele ia pro jogo. Então, ele assim, ia pro isso, banco e isso ia pro jogo. atrapalhou o planejamento, foi ruim até pra ele. É Assim, isso. ele queria tanto Queria jogar mostrar. que foi a minutagem que era pra ser 15, 20, 30, 40, virou 25, no outro jogo 45, no outro Não. 90 e... Não, foi meio tempo já com o Botafogo É, e depois pô, titular. Mais Agora, tempo do que... E aí, depois, né, quando teve a relesão Sim. e tal, aí eu acho que os embates ali ficaram mais acalorados e tudo. Ele precisou jogar contra o CRB, porque o time estava à beira de ser eliminado. E foi, jogou bem. e jogou bem, Ele mas entra no jogo e entra bem. jogou, assim, existia um temor, né? Sim. Porque assim, não era o melhor campo, não era o melhor... O período pós-lesão Mas ainda o não time estava tava 100%, pendurado. mas estava precisando. Você e aí, perguntou, beleza, eu Vitor. acho que um tem que ceder aqui, o Claro. outro cede ali. Você perguntou, por exemplo, o Santos ainda continua com muitos problemas financeiros. Mas o Santos ganhou muito dinheiro com o Neymar. A ponto de pegar esse dinheiro, usar e fazer um acordo para parcelar os 85 milhões. A exposição do Santos, ela foi gigantesca mundial. Tu acha que o Santos, voltando da Série B, ia conseguir contratar Não, por isso que eu vou chegar lá. Ninguém. Roleiser, Arão, Ninguém. Zé Rafael? Não ia. O próprio Eu Neymar. acho que ia ser difícil. Não, tô falando o efeito... Eu acho que se traz, quanto- se traz o Matos, não sei se talvez, assim, Traz quem? esses o Alexandre Alexandre Matos. Matos. Se Falou traz, hoje, se inclusive. traz o Alexandre Matos, acho que independente do Neymar estando lá ou não, com certeza traria nomes Mais de pesados. peso. Com Agora- certeza. Com o Matos, sim. Agora é o seguinte. E aí sem Neymar ou O com que Neymar. Você pega uma camisa do Santos de patrocínio. 4.2. Que ela quadriplicou o patrocínio. Número de sócios do Santos. Foi um absurdo aquilo que trouxe. Eu acho que também, esportivamente, ele poderia ter entregado mais, tenho dúvidas. Mas acho que ele vai entregar muito mais agora. Vai entregar muito mais agora. Então dá pra gente Cara, dizer e os que 6 meses, e os 6 meses, cara, é uma relação que daqui a 6 meses a gente vai sentar para conversar de novo. Para quem que foi bom, para quem não foi. E tem, assim, é que eu não posso cravar. Não tem nada no contrato, deixar isso bem claro. Mas a gente vai colher informações, né? É a nossa obrigação. Dentro do Santos, as pessoas acham muito difícil que ele vá embora depois de dezembro. Justamente pelo que o Formiga falou. faz porque eu acho que não tem faz você sentido vai também, trocar né, de velho? liga há 6 meses numa Copa do Mundo? Não, e não é trocar de liga. Vamos lá, Mas trocar de cenário... liga uma é liga mudança, é um monte de coisa. Não, não é só isso, cenário, né? cenário Europa. Tu tá falando de meio de temporada indo pra um time pronto, porque tá na metade da temporada, É o isso. time pra onde tu vai tá mais pronto do que no começo da temporada. Não é a principal janela europeia, poucos times fazem movimentos violentos em dezembro. E outra, a MLS
Cara, tu vai realmente querer É depositar todas as tuas fichas há 6 meses do maior evento que tu espera da tua vida, talvez a última dança, que é o sonho da vida de ressignificar uma biografia. Porque assim, o plano de imagem do Neymar, que já foi muito bem executado em algum momento, passou por vários percalços, por N fatores aí e personagens, e tem na Copa do Mundo a chance de escrever um capítulo que vai ressignificar tudo o que foi feito até aqui. isso. E aí tu vai depositar essas fichas de preparo na MLS, pô, na boa, seria um plano muito Não, ruim. e mais que isso, cara. Eu acho, né? Hoje o Neymar, pra mim, ele tem muito mercado no mundo, inclusive na Europa. Mas eu não vejo o Bayern pegando o Neymar, o Real Acho Madrid. difícil. Um time de primeira primeira prateleira. É isso. E times abaixo disso não vão pagar 4,2 de milhões pra ele. Não vão. É de reais, né? Não, É tudo de bem, reais, mas não vão. aí dá não, mas mesmo 800 assim. mil euros. É pô. 1 milhão de euros. Mas não dá também. Tô te falando, também- eu times também acho que não paga não, intermediários da Europa não pagam Eu também isso. acho Ó, que Você não acha que paga. o não Tottenham pagam. não pagaria? Eu acho Se que ele não. estivesse bem? Eu acho que não. Mas tu quer um Se ele movimento... arrebentar aqui em 6 meses? Tu quer um movimento que tá Sei aí, não. que eu acho que de repente podia ser um movimento maneiro, tá? Porque é uma cidade que pulsa futebol, tem um ídolo que é errático, e eles apreciam pra caramba, e acabou de contratar um cara com um histórico de lesão gigante, e que tá indo... O Napoli. O Napoli seria um... Tô falando assim, se for pra bolar um plano, tem que ser essa galera, entendeu? Agora que eu dei Cara, bem, eu acho tenho a difícil. impressão de que a imagem do Neymar perante ao europeu, de uma maneira geral, assim... Eu acho, não tô dizendo que ele não tem mercado, mas por questão de eles não vivem, postura. mas é porque acho eles que- não vivem no Neymar hipotético. A gente sempre cria isso, o Mas Neymar o- hipotético. É isso, ah, é o isso, Neymar, é isso. já eles cansaram dessa eu história. acho que mas eles- é por eu isso acho que eles que- cansaram dessa história. Eu acho que é por isso que você tem que ir pra cenários específicos. E É cansaram isso. mais ou menos. O Até Santos um é o dia mais desse- confortável pra ele, eu mano. Ainda também mais vendo acho. que ele tá ganhando. Até um dia desse, ainda tava com... Até um dia desse, que eu sim, antes da ruptura do ligamento. Ainda tinha papo de retorno pro Barcelona. sim, Nunca sim, se ele não morreu tivesse essa a história. lesão, eu Então, não sei é. não, Se cara. tivesse a lesão, eu acho que ele teria... Não sei se o Barcelona, mas teria voltado da Europa. Né? A questão é que o europeu olha de maneira mais fria, que é o que eu e o Vitor olhamos um pouco mais. óbvio. Que é, o cara não joga há 2, 3 anos. 2 anos. E 3 anos. assim, e você vai falar de um jogador pro europeu, tá. A primeira coisa que o cara vê é quantos jogos na temporada. O cara é 800 Mas eu mil acho que euros. até- É um baita salário, gente. Até apostando eu nisso, acho Renato, que não pega. eu acho que até não. apostando nisso, o contrato de 6 meses, imagino que quem trabalha com ele fala, pô, nesses 6 meses. Ele é o aí, jogador se mais ele bem pago do Brasil, arrebentar, né? Ponto. pode vir alguma coisa de lá. Pra ele, de repente, também é interessante. Né? Eu vou torcer muito para que ele fique pelo menos Não, até a vocês Copa do me Mundo. convenceram que é bom pro Santos também. Eu também acho que é bom pro Eu Santos. acho que o Santos foi não. submisso em vários sentidos, ponto. Mas é bom pro Santos também, então tá bom. Então tá Não, e elas por elas. aparentemente, aqui não tô ironizando nem nada, mas pelo relato que você trouxe aí, pelos números, pelas cifras, o Neymar salvou o Santos. Sim. Se não fosse o Neymar voltando pro Santos, o Deixa eu te fazer uma poderia estar num pergunta. buraco do tamanho do... Ah, sem dúvida, É financeiramente. isso, é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então já Agora, compensou. Eu tô achando que tá valendo a pena mesmo. Então, Tirando a nossa aposta, tal e coisa e tal. Vamos falar aqui, o Santos está fora da zona hoje. Mas está muito perto da zona. Tá fora, mas está perto. Não, você ganhou a aposta. O que E eu acho que que é... agora com a renovação você ficou mais tranquilo. O que é mais... É, exatamente. O que é mais fácil? Você não cair tendo o Neymar ou você cair não tendo o Neymar? Você cair não tendo o Neymar. O Neymar vai te dar muito retorno. O que me pega Eu acho mais... muito difícil Mas eu Santos acho que... cair. Mas daí, aí é que Muito tá. difícil com o Neymar. Não pelo desempenho em campo. Por tudo. Porque eu acho que ele não vai... Não, ele vai Eu não performar, acredito, ele vai pô, jogar, eu não ele vai consigo jogar. O que me confiar. pega Ele vai jogar, mais ele vai jogar. é porque a gente Senão não é acredita, tiro. a gente acredita muito na questão de que ele vai jogar, sei lá, 75% dos jogos brasileiros. Acho que vai O que me jogar pega mais é 60, que nos 70. últimos anos a gente tem mais do que provas de que isso não é garantido. Perfeito. Eu também acho que não é, isso que garantido. me pega. Mas a E aí me possibilidade pega de esse ter ele- 4,2 de milhões, Ah. você consegue pagar um salário para 3 jogadores Então, de um mas, nível muito mas forte. nenhum deles vai te trazer o que o Neymar Exatamente. E traz. nem eu vai, concordo. Outra e nem coisa, vai é ter isso, a isso eu concordo. mobilização Então, aí é- que isso aí é que cara tá o traz, diferencial velho. com o Neymar, Tem pra um mim é isso. nível aí, É velho. uma escolha. Outra e aí, coisa, se vocês você viram? tá ganhando, beleza. Vocês viram Santos e Botafogo? Acho que foi um dos melhores jogos do Santos, se não o melhor jogo do Santos no ano. Concordo. No ano. Ele jogou o quê? 40%, 50% que ele jogou um dia? Pô, ele faz uma jogada no primeiro Mas o tempo que é Santos sem sacanagem. sem E o depois Neymar ele jogou caga muito. tudo. Mas sem o que ele Neymar ele mete a mão jogou na bola. muito. Mas Hã? sem o Neymar o Santos Sim, jogou muito. Sim, esse mas jogo. quando tinha... Ele faz uma jogada no primeiro tempo, que é daquela que ele sai driblando todo mundo, como o Soares fez. Sim. Agora, eu não queria muito, cara. Não é pedir muito. 50% que ele já foi um dia, em 70% dos jogos até o final do ano, eu fico feliz. Briga por Libertadores.
Se for pra Libertadores, É, então. vai 10 eu times pra venho nu. Libertadores. Se for pra Libertadores, eu venho nu nesse programa aqui. Meu Jesus. Nu! Isso aí. Pintado de azul. aí Aí é joga puxado, contra, né? né? Aí é puxado, né? Não, melhor não.